E hoje a alegria toma conta desta família. Nossa, eu tô muito contente. E aqui, machucou? Só tenho que agradecer. Porém, eles viveram dias de angústia e de muita expectativa. Éder Maxwell, de 5 anos, perdeu a mão direita após um acidente com um explosivo no ano de 2014. Ele brincava em frente à sua casa durante um jogo do Brasil, quando encontrou um artefato, levou para a residência e foi quando aconteceu a explosão. Como era a época de Jogo do Brasil, no último dia do Jogo do Brasil na Copa, e festa junina e o feriado de Umuarama, eu acho que as pessoas daqui eram acostumadas a soltar bomba à noite, né? E de manhã o Maxwell brincava e a minha casa não tinha portão. Aí ele saiu para brincar e de certo achou essa bomba, né? Ou que não estourou, ou que por um acaso deixaram ali, e entrou dentro de casa e estourou debaixo da mesa. E perdeu a mão, parte dos dedinhos, perdeu na hora a mão dele. Aí chegou no hospital, não teve o que fazer, entende? Aí amputou o bracinho dele. E depois disso, como que foi para você? Mudou toda a sua vida, toda a sua rotina, a rotina dele. Como que foi para você superar, passar por esse momento? Nossa, foi bem difícil, porque deu uma reviravolta total na minha vida, entende? Eu trabalhava e tudo, e depois que ele perdeu a mão, ele precisou de uma atenção a mais. Ele questionava, ele perguntava quanto que a mão dele ia crescer, se a irmãzinha dele, quando crescesse, a mãozinha dela também. Chegou a falar: mamãe, nós podíamos ir lá para a tia Patrícia arrancar a sua e apanhar em mim, né? Sabe, bastante coisa assim que machucava bastante. Mandava ele pegar as coisas, ele falava que não ia pegar porque ele não tinha mão e tal. Bem difícil, deu uma reviravolta total na minha vida. E na escola, como que foi a aceitação dos alunos, dos coleguinhas dele de sala de aula? Então, ele, tipo assim, a gente achou que ia ser... Ele, né, achava que ia ficar... Que as crianças iam ter medo dele e tal, não queria ir, chorava mesmo para não ir. Chegou, aí eu falei: não, vamos sim. Ainda fui chorando, né, porque ele não queria ir. Não, as crianças vão rir de mim, mãe, as crianças vão rir. Eu falei: não, Maxwell, eles vão te aceitar você do jeito que você tá agora. Aí chegou lá, ele escondeu atrás de mim, põe os bracinhos assim na frente. Aí as crianças: vem, Maxwell, vem balangar, vem brincar. Aí ele pegou e já foi. As crianças perguntou, né, cadê sua mão e tal. Ele falou: perdi na bomba na casa da minha avó, mas graças a Deus as professoras e as crianças foi que mais ajudou ele. E ele conseguiu desenvolver as atividades dele do dia a dia com a mão esquerda? Conseguiu ter esse desenvolvimento? Então, ele tá aprendendo, sim, graças a Deus tá até, eu achei que ele não ia conseguir, né? Aí agora ele já tá desenhando, as professorinhas tá ensinando bem ele, porque ele tá esperto, hein? A partir daí, os familiares entraram em desespero. A busca era por uma solução que amenizasse o sofrimento da criança. Eu conheci uma pessoa, a Vanessa, e aí ela falou pra mim que tinha Fabilab e tal. Aí ela entrou em contato e falou assim: Jaque, eu contei a minha história pra ela se comoveu, falou assim: Jaque, a Fabilab vai fazer a prótese do neném, mas a única coisa que eles exigem é um projeto e tal. Eu falei assim: meu Deus, quem vai fazer isso? Ela falou assim: não, eu vou ver com... Acho que ela conhece o Patrick, né, que é o professor de engenharia mecânica da Unipar. E ela conversou com ele, tudo certinho, né? Aí ele falou que ia fazer o projeto. Nossa, eu fiquei alegre, né? Graças a Deus conseguiu o projeto. Agora, só ele terminando lá, a gente já vai ir para São Paulo, em Barra Funda. Foi quando apareceram dois personagens importantíssimos para essa história. O coordenador do curso de engenharia da Unipar, Patrick Polizelo, e o engenheiro mecânico Douglas Eduardo Miranda. Patrick fez todo o projeto e o Douglas a impressão da prótese 3D para Maxwell. Mas para chegar neste resultado, várias etapas tiveram que ser concluídas. Acompanhamos tudo bem de perto. A gente terminou a fase de projetos, nós fizemos o desenho e alguns testes de impressão mesmo, da impressora, e correu tudo bem. E agora a gente chamou o Maxwell para poder fazer um teste, uma prova nele, né? Ver se a adaptação da impressão
fica bom com as medidas que a gente tirou dele, né? A prótese ela é bem simples, ela é constituída de 3 partes. Tem uma parte que vem no antebraço, no braço dele, né? Uma outra parte que é a mão e o braço, é uma parte só, e os dedos, né? Funciona da seguinte forma: tem uns cabos de tração que são usados para deixar a mão aberta, e ele, com o movimento do braço, ele vai poder abrir e fechar, né? Vai poder executar esse movimento de fechar a mão e segurar objetos, né? Assim como ele deseja. Inclusive os desenhos, né? O software que a gente usa é um software de desenho 3D, e esse software a gente faz uma transferência, né? Transfere esse arquivo do software para a impressão, né? A impressora reconhece e ela imprime com filamentos de polímeros, ela vai imprimindo a forma que a gente desenhou no software. Ele vai crescendo, né? E essa prótese acaba ficando mais apertada para ele, a gente vai ter que ir fazendo outras maiores. Mas se essa prótese ficar boa, se ele se adaptar com esse modelo de prótese, para nós é muito mais fácil, porque o que a gente tem que fazer é só ir aumentando a escala da prótese, né? Aí, de acordo com as medidas que ele vai tomando com o passar do tempo, a gente vai aumentando. Isso é bom porque a impressão 3D ela tem um bom custo-benefício, tem um custo barato, né? Ela é bem barata. Então, como ele é pequeno e com o passar do tempo a gente vai ter que ir trocando as próteses, fica acessível, né? Aí, até ele chegar numa determinada idade, quem sabe sair uma prótese mais desenvolvida para ele, uma prótese final, digamos assim. E depois deste primeiro contato entre a mãe, a criança e o professor, seguimos para Goiôerê para encontrar o engenheiro mecânico que se disponibilizou para fazer a impressão da prótese 3D. Em contato com o professor Patrick, que também é engenheiro mecânico, eu falei para ele que tinha uma impressora 3D, que era um hobby meu, que eu fazia peças e tudo mais, e ele contou do caso do Maxwell e eu achei muito interessante. Aí eu falei, vou abraçar a causa com você. Fui atrás, disponibilizei a impressora para ele, consegui entrar em contato com o fornecedor de filamento, que é a F3D Brasil. Consegui filamento com eles, o Anderson disponibilizou para a gente 2 kg de filamento para a gente imprimir a prótese. Um trabalho vai e volta. Você faz um desenho no computador, imprime e testa. Que nem a gente fez aquela prótese, pequena prótese, e testamos no Maxwell. A partir dali ficou bom. Beleza, a gente volta para o computador, modifica alguma coisa que tem que modificar e assim parte para a impressão de todas as peças finais. O projeto em si é dividido em pequenas partes. Por exemplo, aqui eu tenho uma parte do projeto todo, que é a junção entre o dedo e a mão. Assim, então, por exemplo, eu coloquei essas 5 peças para imprimir de uma vez. Entendeu? Depois eu tirei, coloquei essa outra peça para imprimir. E assim eu vou fazendo. Eu tenho que diferenciar somente as cores, porque a impressora imprime somente uma cor. Entendeu? Então, como no caso eu já utilizei essas cores aqui, agora eu estou imprimindo à mão, da mesma cor. Sim, se eu precisar trocar, assim que acabar essa impressão, eu posso colocar o filamento preto e imprimir as outras partes em cor preta daí. Não que a peça em si, o resultado final da peça seja o tempo demorado, porque muitas vezes a peça depende de suportes e tudo mais. Então, por exemplo, uma peça como essa, que é uma mão, ela tem muito suporte para imprimir, então ela vai demorar entre 5 e 6 horas. Mas não é algo que possa se preocupar, porque a impressora trabalha por si só, então não tem que ficar em cima olhando ou se preocupando com isso. A impressora 3D ela tem a possibilidade de você fazer peças com dimensões muito variadas e com agilidade muito grande. Então, por exemplo, peças pequenas como essa, os métodos de fabricação usuais, você não conseguiria ter todas essas formas e todas essas furos e dimensões variadas e a precisão que a impressão 3D dá. Então isso faz com que eu consiga ter peças diferentes, bonitas, acabamento bonito e consiga chegar a um resultado final de qualidade. E mais alguns meses se passaram, novos testes e adaptações, até que a prótese ficou pronta e foi entregue. Foi uma coisa assim que saiu do zero, na verdade. Eu também não tinha nenhum conhecimento de prótese, a gente foi pesquisando.
Também tiveram a participação de outros alunos ali da Unipar, né, do curso da Engenharia Mecânica. E a gente conseguiu chegar a esse modelo final, né? E agora, na verdade, a gente está fazendo o teste final da prótese junto com o Maxwell. Ela é uma prótese bem simples, né? Na verdade, é uma prótese para ser de baixo custo, então por baixo custo e baixo peso também, né? Por isso que ela é uma impressão 3D, né? Então é um polímero, é um plástico bem levinho. Pode ver que ele levanta ela sem problema nenhum. E ela funciona de acordo com o único movimento que ele tem do braço, né? Que seria esse de dobrar. Ele não tem movimento de pulso, então essa prótese tem que ser uma prótese de braço. São cabos de tração e cabos que voltam, né? Que flexionam os dedos, que ele com esse movimento acaba abrindo e fechando a mão, né? Agora fica meio que uma questão de adaptação, então ele tem que ir praticando para conseguir se adaptar e conseguir pegar melhores objetos, pegar um copo, um brinquedo e poder brincar, né, com a prótese também. Como que está sendo para você ter desenvolvido todo esse projeto, essa prótese agora fazendo a entrega e vendo que ele já conseguiu aí se adaptar e pegar alguns objetos? É muito prazeroso, né? A gente estuda bastante, aí passa toda a nossa vida tentando estudar, tentando ensinar e ajudar alguém assim como o Maxwell foi muito bom, foi extremamente prazeroso também. Hoje ver o resultado final aí. Satisfeito, porque foi um trabalho árduo, muito grande, eu tive que aprender muito sobre a prótese, né? Mas acabou dando certo. Principalmente no caso dele, né, de um acidente voltado para uma criança. Sim, exatamente, né? Uma criança que não teve culpa do que passou, mas tá voltando aí a ter mais uma ajuda, né? Uma forma de auxiliar ele a brincar de novo e poder conseguir, né, em frente, esquecer isso. Marcos, e aí, você gostou da prótese? Como que você estava esperando? Estava ansioso? Tô ansioso. Eu gostei. E essa cor é do Hulk. Você que pediu essa cor? A gente foi, né, com o tempo, sempre estava em contato com ele, com a Jaqueline, e ele falava que ele gostava muito de super-herói. A gente até deu um Hulkzinho para ele de brinquedo, e ele gosta da cor, e acabou, ele também gostava muito do Ben 10, ele falava para mim, o Ben 10, então daí a gente procurou seguir, né, as cores do Ben 10, e fizemos aí verde e preto, acho que ficou... Não sei, acho que ficou do agrado dele. Deus ter abençoado colocar esses 2 anjos na nossa vida, né? Que senão... Mas agradeço muito a eles, a Deus. E nós estamos muito contentes.